Olá, amigos autoespectadores! Já vai começar mais uma edição do Papo de Garagem. Mas antes de darmos a partida, confira em apenas um minuto quais detalhes dessa edição. Lembrando que vocês podem ir direto para o conteúdo da sua preferência através dos marcadores logo abaixo do vídeo. No quadro Resenha, vamos analisar três importantes notícias. A primeira trata de toda a movimentação em torno da nova etapa do Rota 2030, agora denominado Mobilidade Verde. A segunda é sobre o anúncio do governo a respeito do fim da isenção do imposto de importação de veículos elétricos. E a terceira é sobre um novo olhar sobre a dita invasão chinesa, só que dessa vez no mercado de motos. Quais os pontos importantes que nossos autoespectadores devem saber? No quadro entrevista, nosso convidado de hoje é o conselheiro da ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, Paulo Miguel Júnior, com quem conversaremos sobre o momento atual da indústria da mobilidade e as tendências para os próximos anos. De quebra, no quadro Doutor Mobilidade, a turma da Mobiauto apresenta mais um belíssimo carro para vocês. Querem saber qual é? Fiquem aqui com a gente e já já eles mostram. Você já sabe, não importa se trabalham na indústria ou são consumidores de produtos e serviços de mobilidade, é aqui no Papo de Garagem que vocês vão encontrar a informação independente, qualificada, opinativa e descomplicada que precisam. Solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, autoespectadores, sejam muito bem-vindos ao Papo de Garagem, seu programa quinzenal patrocinado pela GWM do Brasil e Parafusos Continental. Sugiro a visita ao site deles, link aqui embaixo na descrição. Márcio, falando em informação qualificada, a agenda de hoje está lotada deles, hein? Teremos um programa cheio de novidades, mas como sempre, para que possamos continuar fazendo um trabalho interessante aqui no nosso Papo de Garagem, precisamos interagir com os nossos amigos autoespectadores. Por favor, não deixem de escrever suas sugestões e críticas aqui embaixo nos nossos comentários. Eles são muito importantes para podermos continuar aperfeiçoando nosso programa e entregarmos para vocês o conteúdo que vocês escolherem. Márcio, antes que eu esqueça, deixa eu fazer aquele lembrete importante para os nossos autoespectadores. Amigos, gostaria de fazer um pedido muito especial para vocês. Dê uma pausa agora nesse vídeo. Inscrevam-se no canal aqui embaixo e ative as notificações. Tudo fácil e rápido. É muito importante que o YouTube reconheça a qualidade do nosso conteúdo e contribua para o crescimento da nossa família. Podemos contar com vocês? Tenho certeza que sim. Muito obrigado pela atenção. Bacelar, você já chamou atenção para as nossas atrações de hoje durante a abertura e a agenda realmente está bastante cheia. Que tal já chamarmos a mensagem do nosso patrocinador Master, GWM do Brasil, e voltarmos em poucos segundos? Toda certeza, Márcio. Produção, solta a mensagem da GWM. O amanhã sempre chega e ele desafia. Cria uma nova experiência de dirigir. Mais conectada, mais limpa, mais segura. Bem-vindo à era da eletrificação, com o híbrido que está revolucionando o mercado. Haval H6, o amanhã chegou. GWM, hello tomorrow. Bacelar, vamos para a resenha? Técnica, solta a vinheta. Meu amigo Bacelar, tivemos algumas notícias bastante importantes nos últimos 15 dias. Na verdade, algumas foram importantes e outras preocupantes, mas todas elas, garanto, foram fundamentais para nossos negócios aqui pelas terras brasileiras.
A primeira delas refere-se ao fato de que o secretário do Ministério da Indústria e do Comércio, Wallace Moreira, confirmou à agência Reuters que a isenção do imposto de importação para veículos elétricos será retirada de forma gradual ao longo dos próximos 3 anos. Esta é hoje uma das principais reivindicações da Anfávia, até como uma forma de desestimular a importação de veículos elétricos, que estão crescendo bastante, principalmente por parte das marcas chinesas aqui no Brasil. A ideia é que, fim desses 3 anos, esses impostos sejam iguais aos 35% atualmente aplicados aos veículos a combustão. Você acha que isso está vindo em boa hora, Marcelo? Bom, Márcio, inicialmente minha resposta seria um depende. Pode até parecer uma esquiva no primeiro momento, mas eu vou explicar por quê. Talvez muitos não saibam ou tenham esquecido, mas a minha formação lá nos anos 80 foi em tecnologia da informação. Eu vivenciei dentro da indústria todos os aspectos positivos e negativos da reserva de mercado da época, que praticamente inviabilizava o brasileiro de comprar computadores no exterior. E justamente com base nessa experiência que comecei minha resposta com aquele depende. Não é exatamente a decisão de taxar ou não os importados que vai decidir benefícios ou malefícios. Vão ser as letras pequenas da lei que vão determinar para onde essa balança vai pesar. Por exemplo, é fundamental começar separando o joio do trigo, ou seja, montadoras que comprovem seus interesses de investir na produção local, e estamos falando em bilhões de reais, não podem receber o mesmo tratamento de outras que desejem apenas importar os seus produtos. Essa iniciativa de cara já privilegiaria minimamente a transferência de tecnologia, desde que também garanta que os modelos produzidos aqui sejam compatíveis com os vendidos lá fora, que é uma grande pegadinha, geração de emprego, formação de mão de obra qualificada, estruturação de uma cadeia de fornecedores locais, desde que também garantam que produção local não seja apenas eternizar a montagem de kits ou modelos CKD para os mais entendidos. Isso é uma outra pegadinha. E, não menos importante, a proteção ao consumidor. Também é muito importante discutir se a janela de 3 anos é suficiente para estimular novos entrantes. É possível viabilizar a estruturação de uma operação completa nesse tempo? Para garantir o pleno exercício de concorrência sadia e evitar qualquer outra coisa parecida com reserva de mercado que vivenciamos no ambiente de tecnologia lá do passado. Outro aspecto a ser avaliado é a curva de progressão desse imposto. Idealmente, não deveria ser linear, e sim exponencial, para, mais uma vez, estimular o pleno exercício de concorrência sadia entre incumbentes e novos entrantes. Finalizando, Márcio, há que se aguardar mais detalhes que as autoridades certamente vão apresentar nas próximas rodadas, para que possamos fazer um juízo mais embasado, mas já antecipo que, idealmente, nenhum desenho dessa iniciativa deveria cercear o direito dos consumidores de ter acesso ao estado da arte em termos de tecnologia de mobilidade ao custo mais competitivo possível. Interessante. Bom, Bacelar, segundo a notícia de hoje, também veio lá dos lados de Brasília e refere-se ao fato de que o tão esperado anúncio do novo Rota 2030, que já deveria ter acontecido, por sinal, está atrasado porque o programa está tendo seus ajustes finais entre governo e técnicos do setor automotivo, sendo rebatizado e passará a ser reconhecido como Mobilidade Verde. Bacelar, pelo que eu pude apurar, a mudança que está acontecendo terá por objetivo destacar a mobilidade sustentável, um dos seus principais pilares da nova etapa do programa, propondo a mudança na medição das emissões para uma equação do tipo do poço à roda, ou seja, pegando todas as etapas do ciclo do uso do combustível. Teoricamente, isso vai favorecer as tecnologias flex. Ou seja, quase é uma continuidade daquela história do aumento do imposto ali do carro elétrico. Exatamente, Márcio. Esse é outro assunto que, assim como o anterior, depende demais das letras pequenas da lei. Talvez pese a favor, neste caso, o fato de não estarmos falando de algo 100% novo, mas sim de um conjunto de aperfeiçoamentos sobre uma estrutura que já está rodando. E são justamente as experiências acumuladas nos últimos anos que estão dirigindo esses aperfeiçoamentos, e, de certa forma, nos dá algum conforto.
Hoje, nós temos muita maturidade, não só na indústria, mas também na academia, para influenciar positivamente nessa discussão. Nossa matriz energética, a mais limpa do mundo, também nos propicia um diferencial competitivo e dá capacidade para darmos aula para o resto do planeta de como descarbonizar a indústria da mobilidade de maneira mais correta. Essa euforia só não fica completa porque ainda não consegui perceber nessas discussões desdobramentos claros em benefício dos consumidores. Por exemplo, uma redução de impostos que efetivamente estimule o uso do biocombustível não seria má ideia, não é mesmo, Márcio? Vou começar revisando a paridade 70-30 entre o valor do litro do etanol com o da gasolina. Hashtag fica a dica. Bom, já a terceira notícia de hoje é bastante preocupante do meu ponto de vista. Você sabe que semana passada a Autodata promoveu o Congresso de Negócios do Setor Automotivo Latino-Americano. Durante toda a semana, infelizmente, ficou muito clara a dificuldade que temos hoje para competir com os veículos asiáticos em praticamente todos os mercados da nossa região. Mas o que eu achei bastante curioso e, confesso, me deixou muito preocupado com relação à nossa competitividade foi saber que isso não é um atributo somente relativo à nossa indústria de automóveis. A indústria de motocicletas também tem sofrido bastante com o avanço dos produtos chineses e de outros países da Ásia na América Latina. Segundo a Braciclo, a China já atende hoje quase 61% da demanda da nossa região, veja só. A Índia quase 16% e o Brasil responde por apenas cerca de 6% no mercado latino-americano. É complicado, né, meu amigo? Pois é, Márcio. Infelizmente, você tem razão na sua preocupação, né? Eu tive a oportunidade de assistir a entrevista com o presidente da Abracito, perdão, no Congresso Latino-Americano, promovido pela Autodata, e a situação exposta é diferente do que acabamos de discutir a respeito de automóveis. Acho que ela é bem pior e, inclusive, sua solução, infelizmente, não está diretamente ao nosso alcance. Vejamos. Nossos principais mercados vizinhos, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, possuem uma regulação sobre emissões muito defasada em relação à nossa, permitindo a livre comercialização de motocicletas asiáticas bastante poluentes, tecnologicamente muito atrasadas em comparação com as que produzimos aqui. E não obstante o prejuízo ecológico para esses países, obviamente, o reflexo disso na diferença de preço entre os produtos é gritante, tornando a competitividade dos nossos praticamente inviável. Márcio, como bem observou o Bento, o caminho correto é construir espaço em países com regulações mais exigentes sobre emissões. Ele citou o exemplo de Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, dentre outros. Inclusive destacando o fato que são mercados muito maiores que os dos nossos vizinhos, ou seja, qualquer ponto percentual de market share traria enorme ganho de escala para a nossa produção nacional. Interessante, né, cara? E é importante destacar que o Brasil é o maior produtor de motocicletas fora da Ásia, né, cara? É uma indústria que realmente é um orgulho, né? Bom, Marcelo, eu acho que podemos lembrar agora para todos os nossos amigos espectadores que eles podem nos sugerir notícias para serem comentadas, né, por nós, bastando escrever suas ideias nos comentários aqui embaixo, né? E agora é a vez do nosso quadro Doutor Mobilidade. Meus amigos, como vocês sabem, nessa parceria com a Mobiauto, nós apresentamos análise de automóveis novos ou usados que vocês, inclusive, podem sugerir também para mantê-los sempre muito bem informados. Técnica, solta a vinheta aí do Doutor Mobilidade. Essa daqui é a nova Chevrolet Montana RS, nova versão topo de linha da picape da Chevrolet, que eu vou te mostrar todos os detalhes, mas eu vou te contar logo depois dos reclames do Plim Plim, porque eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, mandar aí o seu comentário, o que você quer saber sobre a Montana, que a gente está de olho e a gente te responde. Bom, vamos começar bem de pertinho aqui com essa cor que é nova, é o Cinza Rush, novidade na linha Montana 2024 e cor de lançamento aqui para essa picape, tá chegando primeiro nela. Primeiro, essa grade colmeia aqui em preto brilhante,
acompanhando o símbolo da Chevrolet também em preto, e ali no cantinho o símbolo RS que marca o nome da versão. Bom, um dos detalhes aí são as rodas de 17 polegadas, rodas de alumínio com acabamento próprio. O desenho você já conhece, só que ele ganhou esse detalhe em preto no centro da roda. Aqui nos retrovisores, mais um detalhe que é a capa do retrovisor em preto brilhante. Continuando pela lateral, a gente tem rack de teto integrado e também o Santo Antônio aqui já chegando na caçamba. Na caçamba nós temos novamente o símbolo RS que marca o nome da versão e, claro, o nome Montana aqui em preto brilhante. Agora vamos lá para dentro dar uma olhada nas outras mudanças da Montana. Bom, no interior a gente tem algumas mudanças de detalhes. Por exemplo, aqui no banco tem essa costura vermelha, um acabamento furadinho, mas não muda nada em termos de dimensões, obviamente. Aqui eu tenho 1,70 m, o banco está ali posicionado como se eu estivesse dirigindo. Então, esse é o espaço, como qualquer outra Montana. Vamos lá para frente que eu quero te mostrar os detalhes também do painel. Tela de 8 polegadas para central multimídia. Aqui no cluster de instrumentos é tudo analógico, só tem o computador de bordo ali numa telinha. Assim como no exterior, aqui dentro, onde você vê as saídas de ar, o acabamento aqui em torno da alavanca do câmbio, tudo em preto brilhante para combinar com o visual lá de fora. Essa aqui é a nova versão topo de linha, então ela tem todos os equipamentos que já estavam disponíveis na Premier, ou seja, faróis Full LED, 6 airbags, Wi-Fi nativo e tudo mais. Agora, bora dar um rolê que eu vou te falar sobre o motor 1.2. Bom, finalmente dirigindo a Montana RS, em termos de motorização, não tem diferença das outras versões, ou seja, a gente está falando do 1.2 turbo de 133 cavalos e 21, qualquer coisa de torque que tá aparecendo aí direitinho no lettering, mas que confere um bom desempenho aí para Montana, mas nada de outro, mas um bom desempenho para essa categoria. Não temos mudança de suspensão, nada disso, então segue com o carro confortável, se comportando como um SUV, como a Chevrolet gosta de dizer, mas sem comprometer a estabilidade e aumentando a capacidade de carga, porque a capacidade da caçamba, porque este torção um pouco menos de espaço, então você consegue aproveitar melhor a caçamba, apesar de não conseguir pôr tanto peso assim. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal da Mob Alto. Um abraço, até o próximo vídeo. Então, o que acharam? Vocês têm interesse em assistir a análise de um automóvel específico? Então escrevam suas sugestões aqui embaixo nos comentários e visitem o site da Mob Alto, link aqui embaixo na descrição, para conhecerem melhor o que pode oferecer a vocês. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Não deixe de se inscrever no canal e assista nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. Meus amigos, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro entrevista. Mas antes é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil e a Continental Parafusos. Vocês precisam visitar o site deles. Os links estão aqui embaixo na descrição. Técnica, solta a vinheta aí do quadro entrevista. Amigos autoespectadores, temos a honra de receber com o nosso entrevistado desta edição do Papo de Garagem, Paulo Miguel Júnior, conselheiro da ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Formado em Direito com MBA pela FGV em Gestão Estratégica e Economia de Negócios, Paulo Miguel atua no setor de locação de veículos desde 1986. Como uma franquia da Localiza, em Marília, São Paulo. Desde 2004, compõe a diretoria do Sindiloc de São Paulo e desde 2010 está no Conselho da ABLA, tendo passado pela posição de presidente nas gestões de 2018 e 2020. Atualmente também é diretor da CNT e do Conselho de Comércio do Estado de São Paulo. Participa de vários conselhos de turismo, de entidades públicas e privadas, e pesquisa o setor de locação de veículos no Brasil e no exterior para criar comparativos entre os mercados.
Paulo, que prazer enorme te receber aqui no Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Boa tarde. Agradeço o convite para estar aqui com vocês, né? É uma honra poder participar desse programa que é tão importante para o setor e referência para a gente, né? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu já vou te fazendo aí a primeira pergunta, né? Recentemente, nós tivemos aí um pacote do governo para incentivar a venda de veículos, que, na verdade, acabou turbinando bastante aí os resultados da nossa indústria, né? Que efeito esse pacote teve nos negócios da locação, Paulo? O público, em geral, vai perceber alguma diferença no serviço de vocês? Mas não vai. Esse pacote para o setor de locação não foi tão bom, né? Tínhamos notícia no início dele que a abertura das vendas se dariam para pessoa física e para pessoa jurídica, mas no decorrer nós tivemos 2 prorrogações para pessoa física, que de certa forma alavancou um pouco a indústria, mas a venda direta nesse período ficou parada, as locadoras quase não compraram, né? Quando abriu para as locadoras, o valor residual que existia era muito pequeno, né? As locadoras conseguiram comprar alguns veículos, mas nada que fosse significativo. Por outro lado, com a redução do preço do carro, nós tivemos uma desvalorização dos nossos ativos, porque o preço do carro usado caiu. Então, acabou gerando mais prejuízo para o setor do que benefício, né? Então, não foi algo que deu algum resultado. As pessoas físicas compraram, né, as jurídicas pararam, e hoje, como a gente tem um equilíbrio aí mais ou menos de 50% entre venda direta, não só locadoras, né? Todos os aspectos de venda direta e 50% pessoa física, a balança meio que equilibrou. Teve um aumento de venda, mas que agora já se reflete ele negativo por parte da pessoa física. Paulo, bom, eu já havia comentado, né, quer dizer, a maior parte do nosso público aqui não trabalha exatamente na indústria, mas são consumidores de mobilidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui olhando o lado do consumidor dos serviços que as locadoras prestam, né? Muito tem se discutido sobre o efeito perverso, vamos dizer assim, que o empobrecimento do brasileiro médio nos últimos anos, somado essa taxa de juros ainda muito elevada, tem se abatido sobre os resultados da indústria como um todo, né? No setor de locação, esse tipo de impacto tem sentido? Vocês têm sentido? Você acha que a volta, por exemplo, de um carro mais popular também beneficiaria os consumidores através de uma oferta, vamos lá, de serviços da parte de vocês? O preço da locação,Ocilar, é diretamente ligado ao preço do carro, né? Nós estamos sentindo o impacto do preço do carro, né? O valor está alto, que inviabiliza a compra da pessoa física por conta do empobrecimento ou da perda de renda dos últimos anos. E isso vem refletindo também no setor de locação, né? O setor de locação sempre acompanha o mercado na questão de evolução de negócios. Então, quando os negócios aumentam, a tendência do mercado de locação é crescer também, principalmente pelas áreas de logística, agronegócio, né? E a própria pessoa física em viagens que consomem mais locação, acontece. Esse ano, a gente vem sentindo que o mercado não está tão elevado como nos anos anteriores, né? O preço do carro realmente chegou no limite, e quando a gente acha que chegou no limite, no mês seguinte a gente vê o aumento das montadoras, né? Então a gente não consegue entender até onde isso vai chegar. Os juros altos, que inviabiliza, de certa forma, o financiamento, e uma grande parte que a gente tinha, que era o carro por assinatura, que é a pessoa física deixando de comprar o carro e usando o carro alugado por um período mais longo. A gente sente também que as pessoas estão se preservando mais, não fazendo tanto carro por assinatura, porque não sabem como vai ser seu rendimento daqui para frente. Então, isso impacta também no setor de locação.
aproveitar a tua presença como você é um prestador de serviço. Então, aproveitar a tua presença aqui para a gente analisar um outro aspecto da reforma tributária, porque normalmente a gente fala com representantes da indústria que são defensores da reforma tributária como um todo, né? Do lado da prestação de serviço, a gente vê muita crítica até em cima da reforma tributária, porque pode gerar ali um aumento de tributo para a prestação de serviço, e alguns prestadores de serviço têm chamado atenção para isso, que pode aumentar o preço da prestação de serviço. Como é que a ABLA e suas associadas estão vendo esse aspecto da reforma tributária? A gente pode ter um risco dos serviços de locação ficarem mais caros no futuro com a reforma tributária? Mas isso é algo que pode acontecer, sim. As premissas iniciais da reforma que saíram do Congresso e estão no Senado, tem alguns pontos ainda que prejudicam ou elevam, não diria nem prejudicam, mas que elevam a tributação da área de serviços, e isso vai impactar muito no consumidor final. Existe uma discussão que se diz que, não, olha, vai aumentar a tributação lá no final, principalmente em prestação de serviço, mas os insumos que você usa na prestação de serviço, não só quando você tem pessoas, tá? Quando você tem pessoas, só serviço prestado por pessoas, sem nenhum outro componente, você não vai ter o que compensar de tributo. Então, na cadeia, você vai ter uma elevação de tributo na ponta que você não vai ter como abater. Então, com certeza, isso vai ser repassado para o consumidor final. A indústria, e aí a gente tem uma mescla dentro do nosso serviço entre indústria e serviço, porque a gente compra um insumo que é o carro, algumas pessoas falam assim, não, mas com a compensação de tributos, o carro vai chegar mais barato para vocês. Mas eu falo assim, a gente está no Brasil e a gente conhece a indústria automotiva. Quando nós vimos o preço de carro recuar, o governo aplica redução de tributos na indústria automotiva, faz 2 meses depois o preço está equilibrado. A gente não vê efetivamente que o tributo que vai ser abatido, que isso chegue na ponta. Então, de todas as formas, a gente acha que vai ter um aumento de tributo no final. Nós estamos com algumas consultorias trabalhando especificamente na avaliação disso em toda a cadeia do setor de locação, para a gente chegar. Eu não tenho um número fechado ainda, mas provavelmente a gente vai ter uma grande diferença, talvez de preço, entre pessoa jurídica e pessoa física, onde você pode ter abatimento de tributo e onde você não pode ter abatimento de tributo. Como é um período longo de discussão, a gente cria uma base agora, e são mais 6 anos de discussão de legislação complementares, a gente ainda vai ter muito a discutir pela frente para poder chegar num consenso ainda do que se vai ser bom ou vai ser ruim. Bom, antes de fazer uma nova pergunta aqui para o nosso entrevistado, eu queria aproveitar para lembrar aos outros espectadores que estão nos assistindo aqui que vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições, aqui embaixo nos comentários. Não perca essa oportunidade de interação conosco. Mas vamos lá, Paulo. Você já chegou a falar até um pouco de assinatura, né? Eu vou voltar um pouquinho nisso em termos de alternativas, pluralidade de serviços, né? A gente tem observado que as locadoras têm investido bastante em novos modelos de negócio para se adaptar aos interesses crescentes dos consumidores em trocar posse de veículo por serviço. Ofertas como locação fracionada, própria assinatura, que você já tinha mencionado, dentre outros. A gente está falando de um modismo ou é mesmo algo que veio para ficar? Os consumidores podem esperar novidades de vocês mais para frente? Bacelar, estava conversando disso agora há pouco, né? A mudança da cultura da posse para o uso, né, da propriedade para o uso,
vem se consolidando nos últimos anos, né? Incentivado principalmente por assinatura de TV a cabo, assinatura de celular, alguns eletrodomésticos já por assinatura. Então, a mudança vem acontecendo. Então, eu acho que não é modismo, eu acho que é algo que veio para ficar, não só no setor de locação, mas em todos os outros setores da economia que possibilitam a você alugar em vez de comprar. E dentro dessa nova onda cultural, você precisa buscar todas as formas de atender seu cliente, né? Então, a gente sabe que tem gente que precisa de carro por 15 minutos, 20 minutos. Então, algumas locadoras se especializam em fracionar a locação para isso. A gente vai criando nichos mais específicos de atendimento e vai diversificando o serviço. Então, vamos falar, a nanolocação, que a gente chama hoje, que os aplicativos, você pega o aplicativo, encontra o carro, vai lá, abre o carro com o celular, usa ele, encerra o período que você usou, fecha o carro e o débito já vem no seu cartão de crédito, tudo pronto. Ou você vai para a locadora, pega o carro, vai passar um dia, 2 dias, quem vai fazer a assinatura, quem vai trabalhar com o carro como motorista, os motoristas de aplicativo. E aqui eu abro um parênteses, né? Acabei de voltar da China. E o mercado de locação na China hoje tem em torno de 5 milhões e 800 mil veículos. 1 milhão e 200 estão efetivamente na locação. Os 4.800, não, Bom, o restante está para motoristas de aplicativo. Então, é um outro segmento que a gente tem aqui também, além de que a terceirização de frotas de empresas privadas no Brasil é muito pequena ainda. A gente tem em torno de 20, 25% das empresas privadas com frotas terceirizadas. E quando a gente expande isso, olhando o mundo todo, esse número chega de 50, 60 países até 70%. Né? Então, a gente tem um grande espaço para locação, muita diversificação, locadoras de nicho atuando. Então, às vezes, a gente fala, você quer preço, você consegue nas grandes locadoras, mas o atendimento mais próximo de uma locadora menor pode fazer mais, ter mais razão para o seu negócio, né? Aí você tem que mesclar dentro da sua necessidade o que o mercado tem para te oferecer. Muito legal. Bom, meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para serem informados sobre as nossas próximas atrações. Paulo, você fez recentemente aí um grande giro pela China, você estava nos contando aí nos bastidores aí agora, né? E nessa visita que você fez, você visitou aí várias entidades ligadas ao ecossistema da mobilidade e várias montadoras locais. O que você observou por lá que pode nos indicar caminhos de aperfeiçoar o serviço por aqui? Mas eu acho que um dos pontos que eu observei lá é a questão do carro elétrico, né? A ideia de que na China só tem carro elétrico não é bem assim. Analisando, olhando na rua, né, na movimentação normal, eu fui a Pequim, Shenzhen e Guangdong. A gente vê bastante carro elétrico, mas eu diria para você que dentro da frota deles, uns 30% é carro elétrico. E conversando dentro do ecossistema com empresas fornecedoras de serviços de manutenção, com a federação de aplicativos, com montadoras e até com usuários, uma das coisas que a gente consegue perceber efetivamente do carro elétrico, que ele é um carro urbano, tá? Principalmente em países como o Brasil, com dimensões como o Brasil e a China. Numa conversa descontraída com uma pessoa que tinha carro elétrico, perguntei da utilização, ela falou, olha, é legal, a gente usa bem aqui, porém, se a gente for para a província aqui do lado, a gente não usa o carro elétrico, a gente usa o carro híbrido por conta da autonomia. Então, eu acho que essa discussão do carro elétrico, infraestrutura de abastecimento,
está valendo enquanto carro urbano. O carro para longa distância, eu particularmente, pelo que eu tenho ouvido e conversado, ainda não vai ser o carro elétrico. Tá? Eu acho que ainda a gente precisa ainda de uma tecnologia mais rápida de reabastecimento, né? Porque você falou, olha, eu vou fazer uma viagem daqui ao Rio e eu vou aumentar meu trajeto em 1 hora, 1 hora e meia, porque eu vou ter que parar no posto e esperar para recarga. Isso se não tiver ninguém já recarregando, né, é complicado. Então, se você fala assim, não, ó, o tempo de recarga da minha bateria é 15 minutos, tranquilo. E eu tenho vários pontos para recarregar, sossegado. Agora, você vai arriscar sair daqui no Rio com dois pontos de parada de abastecimento, chegar lá, ter gente esperando, você vai ter que ficar esperando, atrasar a sua viagem. Então, eu acho que longas distâncias, nem o Brasil, nem o mundo está preparado. Tá? Eu acho que com um carro urbano, um carro regional, vai funcionar legal. Né? E aí eu visitei 2 indústrias lá, vi como a velocidade com que eles estão preparando os carros, as tecnologias de bateria, né? Bateria que já não dão mais o risco de incêndio ou de superaquecimento, né? Várias tecnologias, e a gente vê que a tecnologia está crescendo rapidamente. Né? Então, eu acredito que, vou falar aqui nos próximos 4, 5 anos, a gente tenha algo um pouco mais plausível quanto ao carro elétrico, mesmo porque as indústrias da infraestrutura no Brasil estão trabalhando para melhorar isso também, né? A gente tem vários locais que a gente para abastecer, carregar o carro elétrico, né? E eu falo assim, só quem já usou o carro elétrico e teve a possibilidade de ficar o carro elétrico por uma semana, consegue identificar quais são os problemas. E um pouco do que eu falo hoje é o seguinte, o maior inimigo do aumento do carro elétrico no Brasil é o vendedor do carro elétrico. Ele não conhece o produto que ele está vendendo para vender. Tá? Ele nunca usou um carro elétrico por um período para saber o que é o carro elétrico, para poder vender com confiança. Ele teve todo o treinamento, foi feito, mas só quem já usou sabe qual é a diferença do carro a combustão e elétrico, principalmente os perrengues que a gente passa na hora de reabastecimento. Importante esse teu depoimento, Paulo. Certamente o Márcio vai explorar um pouco mais essa questão de carro elétrico e sob a ótica do serviço com você, né? Mas, já que a gente está falando da China, né, vou falar sobre uma outra ótica, né? A China em relação ao Brasil. A gente tem observado aí, né, como a chegada das novas montadoras chinesas está mexendo com o mercado de produção e venda de automóveis. E no caso da locação, você vê, que reflexo que você vê com a chegada desses novos entrantes? Eles trazem perspectivas positivas para o Na setor? China são mais de 300 montadoras de carro elétrico. Né? Eles acreditam que esse mercado vai ter uma consolidação, mas hoje a gente tem 300, em torno de 300 montadoras lá. E eles estão ávidos para vir para o Brasil. Esses carros, quando chegarem aqui, hoje a gente já tem 2 grandes marcas explorando esse mercado, vai ter um impacto. Principalmente quando esses carros chegarem num preço mais adequado ao perfil do brasileiro. Né? Hoje a gente tem aí veículos na faixa de 150 mil, 130 mil, que ainda ficam longe do dito carro popular, né, que a gente falaria em torno de 80 mil reais. Então ainda tem uma grande distância e a própria infraestrutura que não colabora muito. Mas eu acho que no futuro essas indústrias tendem a incomodar. Né? A gente vê que na última coletiva de imprensa da Anfávia, o Márcio já mostrou lá o impacto da indústria chinesa na América Latina. Né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que observar no Brasil também, mas há possibilidades desses carros virem com preço que vá servir para o mercado de locação. Hoje a gente tem os carros utilizados
principalmente em clientes que querem cumprir suas metas de ESG, e algumas empresas de logística de last mile que estão usando veículos elétricos, tentando diminuir a emissão, principalmente em São Paulo, né? Paulo, muito interessante essa notícia que você traz de que na China o uso do carro elétrico também é maior lá no ambiente urbano e que quando você sai para uso em estrada também, eles também preferem ali o tal do híbrido, tá? Isso é uma visão que a gente já, em uma outra entrevista com o Corrado Capellano, que era um consultor italiano, a gente já tinha tido essa visão na Europa, particularmente na Itália, e ele disse que na Itália você tinha uma alta utilização de carros elétricos, inclusive em car sharing, que é uma coisa muito interessante, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: se fala muito aí no avanço exponencial de vendas de carros elétricos ou eletrificados, tá? No caso da locação, como é que isso tem se comportado, né? A demanda também é tão crescente quanto acontece no mercado normal, né? Que tipo de feedback você tem recebido da experiência de alugar esse tipo de veículo eletrificado ou elétrico aqui no Brasil? Márcio, a gente tem sentido uma procura maior, principalmente dos carros híbridos, né? Assim, o mercado básico de locação, vamos falar de 75% do mercado de locação, são os carros de entrada, sedãs pequenos, os hatches pequenos e os sedãs compactos. 75% tá nessa faixa, e essa faixa não vai ser tão atingida por veículo elétrico ou eletrificado. Aonde a gente tem sentido mais a procura por carro elétrico ou eletrificado são os carros de mais alto valor. Tá? Então, carros destinados à diretoria, um carro por assinatura mais top, esses estão procurando o carro carro elétrico. Porém, o mercado até agora não propiciava um grande aumento disso porque os veículos eram muito caros. Com essa chegada agora de veículos na faixa de 150 mil, e mais para frente, que vem veículos com valores um pouco mais baixos, acho que a tendência é aumentar. Mas eu não sei te dizer o quanto para que área. Um ponto eu posso falar. A 99, né, o aplicativo, está com um projeto de colocar 1.500 carros elétricos rodando em São Paulo até o final do ano. Isso vai impactar diretamente no emplacamento de veículos elétricos nas locadoras, porque é um projeto específico dentro de uma base muito pequena que a gente tem hoje. Então, a hora que chegar, que esses 1.500 carros estiverem rodando até o final do ano, vai aparecer um aumento exponencial do carro elétrico dentro das locadoras. Mas é por um projeto específico de muito volume. Tá? A gente não tem grandes projetos como esse desenvolvido no mercado. Tá? São projetos pequenos, 2, 3 carros para teste, um resolve colocar 10 furgões elétricos para last mile. Então, assim, o número de emplacamentos de veículos elétricos e eletrificados vem aumentando mês a mês dentro das locadoras. Mas daqui até o final do ano a gente vai ter um salto por conta desse projeto, que eu não sei se ele vai se manter no crescimento para frente. Eu acho que ele dá um salto, cai de novo e continua numa crescente. Como vai ser o carro elétrico na pessoa física, que a gente vai ter uma crescente, porque uma das montadoras falou que coloca 15 mil carros elétricos esse ano no mercado brasileiro. Não sei se vai vender os 15 mil, mas vai trazer os 15 mil para o mercado brasileiro. Então, existe a possibilidade, existem as pessoas que ainda têm a curiosidade ou de ter um carro elétrico, mas é o que eu friso sempre.
Gosto do elétrico? Eu gosto. Só que, se você for comprar o elétrico, você vai precisar ter sua estrutura própria e esquecer. O abastecimento fora de casa é exceção. O seu abastecimento normal você vai fazer em casa durante a noite enquanto você dorme. É mais ou menos isso que a gente precisa ter claro. E o car sharing, como o consultor falou, funciona porque a pessoa usa o carro 1 hora, 2 horas, coloca no outro ponto e liga ele de novo. Então ele está sempre recarregado. Então, são várias experiências que estão sendo feitas, né, para tentar achar um modelo mais próximo do ideal. Tá? Que eu acho que a gente está longe ainda de conseguir algum ideal. Bacana, Paulo. Bom, eu vou explorar uma curiosidade aqui, né? Certamente boa parte dos nossos espectadores não tem ciência de que nós temos hoje no Brasil, e se me corrija se eu estiver errado, Paulo, mais de 17 mil locadoras. Isso nos leva a refletir que é um mercado altamente empregador. Considerando que a maioria do nosso público é composto por pessoas que estão dando seus primeiros passos na jornada profissional, que competências essas empresas do segmento têm mais valorizado na hora de contratar? Márcio, Márcio, Bacelar, vou te corrigir, são mais de 22 mil locadoras, tá? Mais de 90 mil pessoas em empregos diretos do setor, tá? Como todo setor, é um setor carente de mão de obra, tá? E hoje, boa parte do que a gente precisa são de gestores de frota, né? Porque, querendo ou não, uma locadora é uma gestora de frota, né? A parte de mecânica, funilaria, eletricista, atendente, o pessoal, para ter a competência para saber receber um carro, ver se está tudo ok, né? Precisa conhecer um pouco de carro, né? Você não precisa ter aquele negócio de bater o olho no carro e saber, olha, isso daqui tá certo, não tá? Você olha um pneu e fala, isso daqui tá... Você precisa ter isso no seu dia a dia e essa mão de obra que a gente precisa. Se a gente contar dentro das locadoras, hoje, nós temos muitos sistemas que já estão ajudando na parte administrativa das locadoras, mas gestão de multa ainda é uma dor de cabeça, gestão de sinistro ainda é uma dor de cabeça. São coisas que estão no dia a dia da locadora que, por mais que tenha sistema, não vai diminuir, né? Se a gente esperar que o brasileiro diminua o número de multas com esse número de radar eletrônico que a gente tem pelo Brasil, vai ser difícil, né? Então, multa a gente vai ter que gerir sempre, né? E isso com indicação de condutor e toda essa parte é algo que demanda a gente, né? E analisar sinistro, entrar em contato com as partes para falar de sinistro também é outra parte muito complicada. E toda a competência interna administrativa também não foge muito dos outros negócios, né? Mas o nosso negócio é um negócio de capital intensivo e de relacionamento humano. Você tem ali toda hora o contato com o cliente. Não é aquele negócio que você fica longe do cliente. Não, nós somos prestador de serviço e serviço contínuo. Você tem que ter a competência para ter uma boa interlocução com o cliente, porque o tempo todo você está com o cliente na sua frente, ou no telefone, ou no balcão, ou cuidando de toda a gestão do carro dele. Então, a competência pessoal é muito importante. Paulo, queria agradecer muito a você por ter dado essa colher de chá aqui, de participar desse nosso programa. Tenho certeza que é sempre muito bom falar com um braço tão importante para esse negócio automotivo, né? Afinal de contas, vocês quase carregaram nas costas esse setor automotivo ao longo dos últimos anos, né? Com as compras que vocês fizeram. Se não fossem vocês, o setor automotivo acho que tinha fechado no Brasil, né? Durante essa pandemia toda aí que a gente viveu aí nos últimos 4 anos. Né? Mas, inclusive, isso foi um dos pontos que nós colocamos na época do programa do governo. Falamos, olha, nós estamos mantendo o volume da indústria durante os últimos anos.
Se a gente olhar em KNAI primário, as locadoras compram aproximadamente 30% dos emplacamentos anuais. Se a gente olhar para KNAI primário mais secundário, isso vai beirar aí uns 40, 45%. Então, o que a gente mostrou para o governo é efetivamente de que, olha, grande parte da produção é destinada ao setor de locação. O setor de locação não quer ser nem o vilão, nem o bonzinho. A gente quer o justo. A gente busca, de certa forma, desonerar as empresas, não é desonerar, mas efetivamente, que ela invista o capital dela no negócio dela e deixe a parte de veículos, que é um ativo que dá muito dor de cabeça para quem não sabe administrar, né, que a gente administra. Nossa competência está nisso, em administrar a frota bem para o nosso cliente. É esse o nosso trabalho, é isso que nós queremos fazer e é isso que a gente busca fazer e por isso que o mercado vem crescendo dessa forma. Não tenho a menor dúvida, Paulo, que talvez complementando um pouco o que você falou, né? Dizer, se a gente realmente acredita que essa cultura de troca de posse por serviço ela vai continuar crescendo, não há a menor dúvida de que todas as empresas que oferecem serviços de mobilidade, as locadoras estão dentro desse contexto, elas só tendem a crescer o seu negócio, tendo uma gama de clientes cada vez maior. Eu acho que você colocou aí no final também uma observação muito importante, né? Para trabalhar nesse setor é fundamental saber lidar com clientes. E eu já emendo, inclusive, aqui os meus profundos agradecimentos pela oportunidade dessa conversa contigo. Acho que ela foi extremamente enriquecedora para os nossos autoespectadores. A gente sai daqui dessa conversa assim, refletindo sobre vários aspectos importantes, não só para o lado da indústria, do lado do prestador de serviço, né, das locadoras e empresas de frota, mas também do lado dos consumidores. Acho que todo mundo aqui vai sair refletindo sobre aspectos muito importantes, mas é aquela história, né? Conversa boa, a gente sempre vai lamentar quando ela acaba, mas a gente tem que respeitar a sua agenda e de novo, agradecer demais aí pela oportunidade dessa conversa com você. Bom, eu só agradeço o convite para poder participar aqui com vocês, duas referências do mercado, tanto o Márcio quanto você, Bacelar, de que esse mercado é importante, não só para os usuários, como para a economia do Brasil. Não só de locação, porque o que eu falo é o seguinte, nós somos um elo entre a indústria automotiva, concessionárias, locadoras e revendas de carro. Eu falo que nós somos uma corrente que o tempo todo tem que andar junto. Se todos não andarem juntos, algum elo vai quebrar. Obrigado mais uma vez, Paulo. Abraço, Paulo. Chegou aquela hora doída, né, da gente encerrar o programa, mas a gente tem que respeitar as agendas envolvidas, não sem antes agradecer demais mais uma vez a presença de vocês, o prestígio que vocês nos dão aqui. Tenho certeza que hoje a gente, mais uma vez, entregou muito conteúdo, bastante qualificado. Tivemos uma entrevista incrível com o Paulo da Aba, ele contou aqui, trouxe para a gente informações assim, extremamente relevantes, principalmente para quem é interessado nos serviços de locação do mercado. Então, a gente está aqui muito feliz. E eu aproveito para lembrar vocês, né, para se inscreverem no canal, deixar suas sugestões e críticas aqui embaixo, tudo muito fácil, que elas são fundamentais para a gente continuar aperfeiçoando o Papo de Garagem, para justamente entregar a qualidade de conteúdo que vocês esperam de nós. Meus amigos, foi muito bom estar com vocês aqui todos novamente. Bacelar, boas férias para você. Bacelar vai ficar aqui 2 programas longe da gente. A gente vai ter novidades aqui no próximo programa, né? Vou ter a companhia aqui do Milad Neto, né? A gente vai ter também uma novidade aqui no nosso cenário, né? A gente vai estar aqui ao vivo, quase ao vivo aqui no nosso cenário. Não se esqueçam de ativar aqui as nossas notificações para vocês receberem os anúncios das atrações da próxima edição. E se vocês gostaram do programa de hoje, deixem aqui o seu like, né? Isso é muito importante para a gente, se o programa atendeu as expectativas de vocês.
Um abraço a todos vocês e até a próxima edição. Até a volta, pessoal.